Você sabia que existe um objeto de bronze, resgatado de um naufrágio milenar, que funciona com a precisão de um computador moderno, mas foi construído antes mesmo da queda do Império Romano? E se eu te dissesse que arqueólogos encontraram baterias de argila que podem ter gerado eletricidade 2000 anos antes de Thomas Edison nascer? Esqueça tudo o que você aprendeu nos livros de história hoje. Hoje não vamos falar de lanças de pedra ou cerâmicas rudimentares. A nossa missão é explorar o impossível tecnológico. Vamos investigar objetos que desafiam a lógica, a física e a cronologia da humanidade. Itens que estão guardados em museus, mas que definitivamente parecem ter vindo de outra linha do tempo. Prepare o seu cérebro, porque o que você vai ver agora vai mudar a sua percepção sobre quem foram nossos ancestrais. Sejam bem-vindos ao inventário dos objetos mais inacreditáveis da Terra. Vamos começar nossa jornada com uma pergunta simples. Você acredita que a computação é uma invenção recente? Pois saiba que o nosso primeiro item, o mecanismo de Anticítera, diz o contrário. Encontrado em 1901 por mergulhadores que exploravam um naufrágio na ilha de Anticítera, na Grécia, esse amontoado de engrenagens de bronze é, na verdade, o computador analógico mais antigo do mundo. Quando analisado por raio-x décadas depois, o mundo ficou em choque. Dentro dele, havia um sistema complexo de mais de 30 engrenagens cortadas à mão. Esse dispositivo, datado de 200 a.C., conseguia prever eclipses e posições planetárias com uma exatidão que só voltaríamos a ver no século XVIII. Como os gregos antigos dominavam uma engenharia tão fina, a tecnologia parece ter saltado milênios e depois simplesmente desaparecido, deixando um vazio técnico que a ciência não consegue explicar. Mas se um computador antigo não te impressiona, que tal a bateria de Bagdá? No Iraque, foram encontrados vasos de argila de 2000 anos que escondem um segredo elétrico. Dentro de cada vaso, há um cilindro de cobre que abriga uma haste de ferro. Testes mostraram que, ao colocar um líquido ácido ali dentro, como suco de limão ou vinagre, ele gera uma corrente elétrica real. Imagine civilizações antigas usando eletricidade para galvanizar joias ou até em rituais religiosos para simular poderes divinos, enquanto o resto do mundo ainda lutava para dominar o fogo. É a prova de que o passado era muito mais iluminado do que nos contaram e que a eletricidade pode ter sido redescoberta, e não descoberta. Falando em engenhosidade que parece irreal, vamos viajar para a China antiga conhecer o sismógrafo de Zhang. No ano 132 d.C., esse homem apresentou um vaso de bronze de 2 metros de largura adornado com 8 dragões, cada um segurando uma esfera de bronze. Quando um terremoto ocorria, mesmo a centenas de quilômetros de distância, o dragão voltado para a direção do tremor soltava a esfera na boca de um sapo de metal abaixo. Até hoje, engenheiros tentam entender como o pêndulo interno era tão sensível para isolar vibrações tão sutis sem a eletrônica moderna. É a ciência de ponta feita de bronze e pura intuição física. Agora, se você gosta de um bom mistério de código, precisa conhecer o manuscrito Voynich. É um livro medieval escrito em uma língua que ninguém, absolutamente ninguém, consegue traduzir. Carbono 14 confirma que o papel é do início do século XV, mas ele contém desenhos de plantas que não existem na botânica terrestre e diagramas astronômicos que parecem de outro planeta. Os melhores criptógrafos da Marinha Real Britânica e da CIA já tentaram decifrá-lo e falharam miseravelmente. Seria um guia de alquimia, uma língua perdida ou um diário de um viajante do tempo. O conteúdo permanece um silêncio absoluto. Seguindo a mesma linha de códigos impossíveis, temos o disco de Festus, encontrado em Creta. Ele contém símbolos impressos em espiral que parecem ter sido feitos com carimbos pré-fabricados. Isso significa que os minoicos inventaram a técnica de impressão em massa 3.000 anos antes de Gutenberg. O problema é que o idioma do disco não se parece com nada da época, tornando uma mensagem isolada esperando para ser lida. Agora, prestem muita atenção, porque alguns objetos carregam uma aura sombria. O Códice Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo, é o maior manuscrito medieval do mundo. A lenda diz que um monge condenado o escreveu em uma única noite com a ajuda do próprio demônio. Análises paleográficas modernas confirmam que a caligrafia é tão perfeitamente constante que parece impossível ter sido feita por um humano ao longo de décadas de trabalho normal, quanto mais em uma noite. Como ele foi finalizado sem um único erro ou sinal de cansaço na caligrafia? Saindo dos livros para a geometria pesada, vamos para as esferas de pedra da Costa Rica. São centenas de bolas de pedra perfeitamente redondas, pesando até 15 toneladas, espalhadas pela selva. Esculpidas em granodiorito, uma rocha extremamente dura, elas possuem uma precisão de esfericidade de quase 99%. Como uma civilização antiga, sem ferramentas de metal ou a roda, conseguiu esculpir e transportar essas esferas por quilômetros de pântano?
E por que muitas delas estão alinhadas com pontos astronômicos específicos no céu? Parece um mapa estelar gravado no chão da floresta. E por falar em perfeição impossível, temos os crânios de cristal. Esculpidos em blocos únicos de quartzo puro, eles desafiam as leis da cristalografia. Se você tentar esculpir contra o eixo do cristal, ele deveria se despedaçar, mas esses crânios foram feitos ignorando essa regra e sem deixar uma única marca de ferramenta. Alguns acreditam que guardam memórias ancestrais de civilizações perdidas como Atlântida. A ciência apenas olha e não consegue explicar o método de polimento usado para tamanha perfeição. No coração da Índia, encontramos o pilar de ferro de Delhi. Ele está ao relento há 1600 anos e, pasme, não enferruja. O segredo está em uma técnica de metalurgia indiana do século IV que criou uma camada protetora de fósforo, algo que a Europa só alcançaria durante a Revolução Industrial. Como eles sabiam criar anticorrosivos metálicos eternos em uma época tão remota? Se o metal impressiona, a aerodinâmica choca. No Egito, foi encontrado o pássaro de Saqqara. Inicialmente catalogado como um brinquedo de madeira, ele provou ser muito mais. Ao ser testado em túneis de vento, cientistas descobriram que ele tem as proporções exatas de um planador moderno e asas que geram sustentação real. Os egípcios sabiam os princípios da aviação e usavam esses modelos para testar aeronaves 2000 anos antes dos aviões existirem. Mas e se eu te dissesse que existe um martelo de Londres, Texas, preso dentro de uma rocha que se formou há 140 milhões de anos? O martelo possui uma cabeça de 96% de ferro puro, uma pureza que só conseguimos hoje. Como uma ferramenta feita pelo homem foi parar dentro de uma formação geológica do período Cretáceo, antes mesmo da extinção dos dinossauros. Erro de datação ou prova de que nossa história é muito mais antiga do que ousamos admitir. Agora, vamos tocar em mistérios que mexem com a fé e a ciência. O sudário de Turim, o pano que teria envolvido o corpo de Jesus, possui uma imagem que não é pintura nem pigmento. Cientistas da NASA descobriram que a imagem é o resultado de uma alteração microscópica nas fibras do linho, como se tivesse sido gravada por uma explosão massiva de radiação térmica em frações de segundo. Até hoje, com toda a nossa tecnologia, não conseguimos replicar como essa imagem foi formada. E, claro, a Arca da Aliança. Mais do que um objeto religioso, as descrições bíblicas a tratam como um dispositivo tecnológico perigoso. Quem a tocava sem proteção morria instantaneamente, e ela devia ser carregada com varais de madeira isolantes. Muitos físicos sugerem que a arca era, na verdade, um condensador elétrico gigante capaz de armazenar milhares de volts de eletricidade estática. Seria a arca uma arma tecnológica antiga? Onde ela está hoje permanece o segredo mais guardado do mundo. Descendo para o detalhe óptico, temos as lentes de Nimrud, uma lente de cristal de 3.000 anos encontrada na Síria que pode focar a luz solar e ampliar objetos. Se eles tinham lentes, eles tinham telescópios. Isso explicaria o conhecimento assírio avançado sobre os anéis de Saturno muito antes de Galileu. O céu não tinha segredos para eles. Não poderíamos deixar de mencionar aqui as polêmicas pedras de Ica no Peru. Milhares de pedras que mostram gravuras de homens convivendo com dinossauros e realizando transplantes de coração complexos. Seriam registros reais de uma civilização antediluviana esquecida ou a maior confusão arqueológica de todos os tempos? A oxidação das pedras sugere que elas são antigas, desafiando tudo o que sabemos sobre a evolução humana. Para fechar nossa lista, vamos olhar para um documento que simplesmente não deveria existir. Em 1929, foi descoberto um mapa desenhado em pele de gazela pelo almirante otomano Piri Reis, no ano de 1513. À primeira vista, parece apenas um mapa antigo, mas quando os cartógrafos modernos o analisaram, o queixo de todo mundo caiu. O mapa mostra, com uma precisão assustadora, a costa da América do Sul, da África e, aqui está o impossível, a costa da Antártida. Sabe qual é o problema? A Antártida só foi descoberta oficialmente em 1820, 300 anos depois do mapa ser feito. E fica ainda mais bizarro, o mapa descreve o continente antártico sem gelo, mostrando montanhas e rios que hoje estão cobertos por uma camada de quilômetros de geleira há milênios. Como Piri Reis teve acesso a dados geográficos de um continente que ninguém conhecia, e como ele sabia como era a Terra por baixo do gelo eterno? A única explicação científica é que ele copiou mapas muito mais antigos, de uma civilização desconhecida que mapeou o globo inteiro antes da última era do gelo. Seria esse o rastro definitivo de uma humanidade perdida? E aí, depois dessa viagem por objetos que não deveriam existir, qual deles mais bugou o seu cérebro? O computador grego, a bateria de Bagdá ou o pássaro egípcio que voa?
O nosso passado é muito mais misterioso e tecnológico do que os livros escolares nos mostram. Às vezes, a resposta para o nosso futuro está enterrada em algum objeto que a gente ainda não teve coragem de entender. Conta aqui nos comentários qual desses você gostaria de ver de perto. Se você curtiu essa investigação, não esquece de deixar o seu like, que ajuda o canal a continuar buscando a verdade, e se inscreva para não perder o nosso próximo mergulho no desconhecido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aventura. Tchau!